Desculpa que na minha direção está um pouco menor a letra ali. A rede de contatos, né, a gente já falou, a Jéssica e os outros palestrantes já falaram um pouco disso hoje. É claro que a gente faz uma rede de contatos que é muito importante, não apenas de pesquisadores, mas como eu falei, de outros tipos de profissionais envolvidos nesse projeto. Mas aqui eu tenho um relato diferenciado em relação a isso. Eu pus a frase ali, com a faca e o queijo na mão. O que eu quero dizer com isso? Em um congresso acadêmico da área de defesa, inclusive foi um congresso que eu tive o prazer de conhecer a professora Daniele, eu fiz uma apresentação sobre o meu projeto da época, que era foi inclusive uma pesquisa de mestrado, que era sobre a cooperação internacional da Marinha. Foi uma pesquisa aqui na EGM. E na época, um professor de uma universidade federal, Tocantins, se eu não me engano, enfim, ele fez o seguinte comentário para mim: olha, a sua pesquisa é muito interessante, é muito importante, mas ao mesmo tempo em que ela é muito bacana, você está com uma responsabilidade muito grande, porque você é uma pesquisadora da Escola de Guerra Naval do Rio de Janeiro. Então você se encontra numa posição em que você tem todo o acesso ao conhecimento que você se propõe a lidar, que é a defesa. Você, dentro do Brasil, se encontra no local que concentra as escolas militares, concentra a pesquisa de defesa no país. Então, você tem, digamos, aí essa foi a frase dele, né? A obrigação moral de fazer uma pesquisa de alto nível. Você está com a faca e o queijo na mão. Essa frase dele me marcou muito, porque é verdade. Não é que o Rio de Janeiro, nossa escola, seja melhor do que outras, né? Mas, de fato, nós temos um acesso, digamos, privilegiado ao conhecimento de defesa, estando aqui no Rio de Janeiro. E isso faz com que seja muito importante a nossa humildade em lidar com outros pesquisadores de outras regiões, de outros estados, e ouvir o que eles têm a dizer, ouvir o que o restante do país está fazendo sobre defesa. Então, essa rede que se constituiu nesse projeto com pesquisadores de norte a sul do Brasil foi muito importante para a gente poder ter essa troca e ampliar, digamos, democratizar o conhecimento de defesa. Já caminhando para o final aqui, oportunidade de evidenciar temas pouco explorados no Brasil. Aqui foi um tópico que eu coloquei mais particularmente em relação à minha pesquisa, que foi a aproximação do Brasil com países nórdicos no setor de defesa. Então, o potencial que eu vejo para isso no médio e longo prazo, né? Estamos aqui lidando com cenários, então foi uma oportunidade de trazer à tona um tema pouco explorado. É claro que hoje, com a guerra na Ucrânia, a gente ouve muito mais sobre o Báltico, que até então muita gente não sabia nem onde ficava, mas antes mesmo da guerra, né, a gente começou em 2021 esse projeto, já foi uma oportunidade de nós enviarmos ao Ministério da Defesa relatórios sobre os países nórdicos por uma perspectiva civil e de pesquisa com estrito senso, né, todo o rigor científico. E por fim, o legado. E aí aqui tem muito a ver com os objetivos iniciais, especial do próprio comandante Correia. O que nós estamos fazendo aqui não deve acabar aqui, né? Nós estamos criando uma metodologia, um conjunto de produções, de conhecimento que devem ser úteis ao Ministério da Defesa, no sentido de acompanhar os cenários que estão sendo aqui elencados e, consequentemente, ao Brasil. Numa rede como essa, tão complexa, foi muito importante a própria motivação do comandante Correia. Então, não apenas, digamos, cumprindo o compromisso profissional de gerir essa rede, mas o comandante Correia é uma pessoa muito motivada com a área. Ele acredita na importância da perspectiva de defesa, em defesa, que de fato e isso faz com que nós, pesquisadores, também nos mantenhamos motivados sobre o assunto. Então, é esse legado da importância do assunto e do projeto que eu também acho que é um grande diferencial na nossa atuação como pesquisadores. Obrigada. Desculpe ter passado meu tempo, vi agora ele. Valeu a pena. Parabéns, Carol. Você trouxe muitos pontos importantes a serem considerados, né? E que depois também vai dialogar com a questão que a gente vai trabalhar na atividade prática, que é a experiência, que envolve tudo, na verdade, né? A sua interação ali com os colegas, a sua interação com a instituição
e todo o proveito que você tira, né, de toda essa colaboração e essa disponibilidade que o pesquisador tem. Então, agradeço. Agora, eu peço, por favor, que a professora Daniele compartilhe com a gente a sua percepção dessa experiência de estar na rede e também a sua percepção, né, frente a toda aí, a sua experiência quanto aos desafios e aos benefícios da participação quando a gente está falando de pesquisa, né, na área de defesa e segurança. Isso, acho que está funcionando, Jéssica. Obrigada, bom dia a todas e a todos. Queria começar também brevemente agradecendo o convite para estar aqui hoje, do comandante Cláudio, da Jéssica, e parabenizar não só pelo evento, não só pelo evento em si, mas também pelo esforço em coadunar dentro dessa sala uma série de atores que devem e necessitam estar juntos quando o assunto é pensar defesa. Eu acho que parte do processo de pensar cenários futuros é uma série de atividades, entre elas a que a gente está fazendo hoje. Porque a gente tem que criar um padrão muito estático do que são atividades para pensar o que pode vir a ser materializado como um relatório de cenários futuros. A gente esquece o que por trás é preciso para construir o que depois virará um formulário, o que depois poderá virar perguntas ou entrevistas, e esse espaço é talvez o formador de consciência, e isso é obviamente importante. Então, a primeira coisa que eu queria falar no nosso tema, né, participação social nas pesquisas prospectivas de segurança e defesa, a experiência que eu tive junto ao PROCAD, ao projeto, a primeira coisa que eu queria falar é talvez a importância do papel das universidades nesse processo. A Carol tratou da tríplice hélice, e era isso que eu queria iniciar o processo para depois falar das experiências. O papel da universidade me parece ser central, não do ponto de vista de produtor de conteúdo, mas do ponto de vista de ser a universidade um ativo muito importante do Estado e que deve ser usado por todo o Estado como um recurso estratégico. Não é a universidade que vai trazer para os outros atores, de forma impositória, top-down, qualquer tipo. Alô? Obrigado, querido. Alô? Tá ouvindo, né? Qualquer tipo de análise que seja determinista como a melhor resposta, o melhor cenário, ou coisa do tipo. Na verdade, a universidade tem que ser, de alguma forma, o braço que pode representar aquilo que ela tem como função principal, que é, de alguma forma, fazer da sua vida cotidiana um pensamento crítico e de debate constante sobre determinados e diversos temas da sociedade. Então, imagine, se a nossa proposta enquanto cenários prospectivos é criar planejamento estratégico para que estejamos preparados de forma proativa para diminuir riscos, eliminar riscos e eliminar ameaças, não dá para fazer isso só com uma hélice do processo. É preciso fazer isso com todas as hélices juntas. Eu acho que a Carol trouxe bem. É a hélice do setor privado, é a hélice da academia e a hélice do Estado, que hoje está, na sua grande maioria, quando pensamos em defesa, representada pelas Forças Armadas, pelas escolas e por todos aqueles que trabalham, obviamente, com defesa. Nesse sentido, eu imagino que só trabalhando dessa forma, a gente consiga trazer o assunto da defesa e, obviamente, colocá-lo de alguma forma como importante na agenda, para que possa ser criado sobre ele percepções prospectivas de ação futura, se a gente agir em conjunto. E aí eu entro com o primeiro exemplo, que não é fruto do PROCAD, mas foi fruto da minha vida pregressa lá, nos idos da minha atividade de docência na Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou de Santa Catarina, hoje estou na Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu lecionei durante 5 anos na Universidade Federal
de Santa Maria. Nesse período nós tínhamos o arranjo da... Como é que é o nome? Era junto com a... Eu esqueci isso. O arranjo que discutia a indústria de defesa na região. O polo de defesa de Santa Maria. Que era a tentativa de fazer com que de alguma forma se materializasse essa cooperação entre os CIEs. Qual era o grande problema desse espaço? Que tinha duas características, uma característica estratégica e uma característica prática. A prática era fazer com que a indústria de defesa na região pudesse de alguma forma ser empoderada. A outra era fazer com que aquele espaço econômico pudesse ser estratégico do ponto de vista nacional, que a gente pudesse, então, atores criar essa questão. O grande problema não deu certo, o polo fracassou. Né? Isso não deu certo porque cada um olhava para um lado. Existia pouca interação do ponto de vista de qual seria cada perspectiva de ação que se esperava de cada uma dessas hélices. E um dos exemplos mais claros eu lembro que era uma vez que uma empresa de Santa Maria trouxe um drone, uma réplica de um drone que ela queria vender para o exército. A base, né? Era lá de Santa Maria, então obviamente. E ela fez o projeto e disse assim, para quem então você, numa reunião que nós estávamos na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, para que vocês, né? Como é que vocês pretendem fazer esse mercado? Não, a gente não pretende ter mercado nenhum, esse produto é só para vender para as Forças Armadas. Nós não temos outro comprador. Ou seja, falta tudo, né? Faltou pensar. E eu estou falando só de economia de defesa, indústria de defesa. Eu não estou nem falando ainda de como prevenir alguns tipos de ameaça pelos quais a gente poderia estar pensando o cenário prospectivo. Né? Então, veja, o que move, quando eu venho aqui hoje falar da participação social da pesquisa, e peço para você devolver o celular aqui, Gatinho, obrigado, porque eu, Jéssica, tirei foto do seu slide quando falava da participação social, é que a gente precisa, no momento pretérito à efetivação das atividades, do que seria a produção dessa prospecção, pensar o que cada ator, o cada hélice deve fazer, e qual será o produto desse processo de prospecção. Porque, dependendo do produto que a gente imagina, algum desses atores dessa hélice terão preponderância no processo, ou terão uma capacidade de ação maior, ou terão um conhecimento maior. Não é que eles serão os únicos condutores do processo, mas eles serão talvez aqueles que devam ser ou mais ouvidos ou mais atendidos naquele determinado momento. Imaginemos, por exemplo, políticas públicas. Né? O que nos interessa saber prospectivamente de cenários para que a gente possa propor uma política pública que evite riscos e obviamente, elimine ameaças. Aí eu dou o meu segundo exemplo, baseado no que a gente vem estudando, que foi a participação que eu tive em dois processos que talvez a gente possa chamar de políticas públicas, mas não necessariamente, aí tem que pensar, que versam sobre a criação de alguns documentos e alguns exercícios aqui no Brasil sobre cibersegurança e ciberdefesa. O primeiro deles é a criação de dois documentos: o ECIBER, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, e a atual Política Nacional de Cibersegurança, que está sendo pensada, né? Teve uma audiência pública há um mês e meio atrás, e que propõe a criação da Agência Nacional de Cibersegurança. Tudo isso visando que no futuro a gente elimine, obviamente, ameaças e diminua os riscos do ponto de vista cibernético. Em nenhum momento desse processo nós tivemos atores que pensaram antes esses documentos, que viabilizaram cenários prospectivos futuros para que, quando esse documento fosse construído, ele pudesse responder às
possibilidades de ameaça que nós viríamos a sofrer no futuro próximo nessa seara. Então, apesar de todo esse processo ter sido feito em consulta a tríplice, participou a universidade, participaram de alguma forma, a gente não sabe a forma que participaram. Eu lembro que quando foi a abertura do ECIB para fazer comentários, um dos comentários que eu fiz é como é que a universidade está participando. Eu não obtive resposta, e eu fiz essa pergunta por um único motivo. Eu participo do único projeto financiado pelo ProDefesa que fala de cyber, que é financiado pelo Ministério da Defesa. E nós não fomos consultados, nem para produzir algum tipo de material que pudesse subsidiar o tipo de informação que devia estar naquele documento. Então, só que constava no documento que 30 universidades haviam sido consultadas. Veja, o problema não é se a universidade é consultada ou não. Eu acho que a gente tem que sair dessa esfera mas eu não fui consultado, eu sou universidade, eu grande saber, não é isso. O problema é, nós queremos um documento que funcione como política pública. Nós queremos um documento que realmente diminua ameaças e seja uma resposta efetiva àquilo que nós estamos enfrentando no futuro. Faltou esse meio termo do como pensar um cenário que vá fazer com que esses decisores burocratas, aqui sem nenhuma conotação pejorativa a burocratas, da burocracia do Estado, possam pegar esse documento prospectivo, ler e, em cima disso, fazer essas políticas públicas que nós precisamos. O guardião cibernético já é um pouco diferente. E a gente conseguiu materializar ameaças a partir de algumas consultas com alguns stakeholders que tiveram dizer, essas são as grandes ameaças. Mas isso não foi materializado em um grande documento prospectivo, que pudesse, por exemplo, dizer que nos próximos 5 exercícios que nós teremos do guardião cibernético, ou nos exercícios do Lock Shield que a gente vai fazer junto com o pessoal na Europa, deveríamos nós focarmos em algum tipo de situação em específico. Porque essa é a situação que hoje precisamos nos preparar para enfrentar. Né? Então, nesse sentido, eu acho que esse pré-momento da finalização do que nós temos hoje como resultado da participação social, em que nós temos que pensar em como um cenário prospectivo que visa estudar algumas possibilidades de ação, que faça com que nós tenhamos estratégias para ação proativa, sejam pensados em que eles possam ser reconhecidos por aqueles que façam as políticas públicas, que façam a política do dia a dia, como elemento essencial do processo institucional, dessas estratégias, dessas ações, dessa materialização do planejamento. Né? Eu hoje acho que falta isso. No projeto que nós estamos participando, eu acho que é uma tentativa incrível, porque eu faço parte de um projeto de ProDefesa que faz pesquisa na área de cyber, e o Cláudio, o comandante Cláudio, é do PROCAD. E nós resolvemos unir forças nesse projeto para tentar, de alguma forma, cooperar. Qual é o resultado disso na prática? O resultado disso na prática são uma equipe que durante um tempo conseguiu unir uma pessoa do Condeciber, duas pessoas da academia, uma pessoa da universidade e da Força Aérea, mas eu, no caso de cyber, para pensar alternativas que pudessem iniciar, pudessem criar cenários futuros e, obviamente, municiar os realizadores da política, os decisores políticos, para que pudessem tomar as melhores decisões. Eu acho que é um caminho. Projetos como esse que nós estamos vendo aqui, precisamente os sementes, deram formação a jovens pesquisadores na universidade, mas não só, estão criando um corpo efetivo de conhecimento para a produção efetiva desses documentos, desses cenários e dessa prática que, para mim, o Brasil ignora enquanto questão essencial da sua área de defesa, que é pensar estrategicamente no que quer e quais são as efetivas ameaças, ao ponto de vista de que esses pensamentos prospectivos
sejam de forma efetiva os documentos que vão municiar os realizadores de política para que eles possam construir uma estratégia nacional de defesa melhor, uma política nacional de defesa melhor, uma ECIB melhor, uma PNCIB melhor e qualquer outra coisa que possa ser construída em diversas áreas, por exemplo, o meio ambiente. Eu acho que foi os Moreiras que estavam aqui no painel anterior que falavam sobre a questão da Amazônia. Qual é o plano B? Não tem plano B. Não tem plano B porque a gente nem pensou em como é que vai, quais são os cenários para construir o plano. Isso é um grande erro do Estado? Não, isso não é um grande erro. Isso é só uma necessidade de reorganizar a maneira como nós pensamos, a maneira que a gente vai agir estrategicamente e a maneira como nós vamos construir os documentos. Se a gente fizer isso, e aí eu acho que nesse sentido o projeto do Grande Cláudio é incrível, a gente talvez leve o assunto de defesa para o topo da agenda. Mas leve o assunto de defesa para o topo da agenda política, não de uma forma impositória, mas de uma forma onde a sociedade perceba que defesa é muito importante para a sua vida cotidiana. E que nós tenhamos, de alguma forma, um respaldo para que investimentos possam ser feitos, para que haja reconhecimento daqueles que pesquisam nessa área, para que haja reconhecimento de que algumas práticas não são práticas aleatórias ou por interesses de grupos específicos, mas são práticas que vão defender uma demanda e um interesse do Estado. Por fim, eu vou acabar, eu também peço desculpas que eu obviamente não passei do tempo, muitas desculpas. Eu queria só dizer uma coisa que talvez eu acho que seja o que nós temos que trabalhar mais, na questão da tríplice hélice e da produção desse conhecimento. A tríplice hélice funciona quando ela é pensada para a produção dos produtos finais. Vamos pensar na questão técnica. Veja, vocês todos conhecem o LATS, o famigerado LATS. O LATS é um produto que foi criado pelo Instituto Stella, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com o Estado e com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. O Instituto Stella é um instituto que dialoga com a Federação das Indústrias para pensar os seus softwares e coisas do tipo. Então, quando é para materializar coisas pontuais, a tríplice hélice funciona. Eu acho que o nosso esforço agora é para que a tríplice hélice funcione para materializar produtos estratégicos, análises estratégicas, e que cada um possa, de alguma forma, ter a sua importância determinada para que aquele produto estratégico possa reverter em tudo isso aqui, todos esses elementos que a Jéssica falou ser importantes, em políticas públicas, em pesquisas participativas e tudo mais. Eu acho que é um caminho longo, mas é um caminho que já começou a ser percorrido. Eu vejo aqui a professora Sabrina também, quando a gente começou a falar em cooperação e interagência, não, entrei na onda da professora Sabrina porque achei aquilo brilhante. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Agora, a maneira é como estrategicamente isso pode ser encontrado. Essa casa está fazendo. Nós precisamos ter mais casas fazendo isso. Tá? Desculpa se eu me alonguei, mas muito obrigado. Obrigada, Daniele. Valeu a pena também novamente passar do tempo. Eu agradeço por compartilhar com a gente. A sua experiência é muito rica na área e faz um papel também exemplar. Então, é sempre bom te ouvir. E o que você comentou, esses espaços de interação entre civis, entre militares, entre todos que de alguma forma podem ser impactados ou pensam defesa, mesmo que a pessoa não tenha consciência, é muito importante. A gente está, dentro de um contexto de governo, então, a gente está falando de uma maior possibilidade de acertar nas tomadas de decisão, de ter melhores resultados e melhores impactos para a sociedade também. A gente está, e agradeço mais uma vez também por estarem com a gente. A professora viajou para estar no nosso evento presencialmente, então agradeço também por esse esforço, por ter topado estar com a gente mais essa iniciativa. E a gente está com um tempo meio apertadinho, a gente ainda tem atividade, mas eu queria abrir para pelo menos uma pergunta de vocês. Tentem, por favor, ser sucintos aí
E depois vocês podem conversar no horário de almoço, e na própria atividade também vocês vão ter contato com os colegas. Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta aí, eu não consigo ver todo mundo presencial passando essa ajuda. Bom, que eu usava o nome já. Na verdade, são três coisas muito rápidas. Em primeiro lugar, vocês falaram, não lembro os nomes, estava você, falando de tripla hélice, tá? Não é mais adequado a quíntupla hélice, não? Faz muito tempo que nos lugares que eu escuto falar da tripla hélice, eu fico muito na dúvida, tá? Porque na quíntupla entra o meio ambiente, certo? E todo mundo massacra a gente do meio ambiente, mas todo mundo trabalha com a tripla hélice, que é realmente de fora. Segunda coisa, você falou também da democracia quando vocês fazem essa prospecção, tá? Essa palavra é muito complicada, eu normalmente tiro ela do dicionário, tá? Porque eu sou cientista. Democracia vale a mesma coisa para todo mundo, mas nem todo mundo tem capacidade para responder a pergunta. Então, quando você faz uma prospecção, tem que ser meritocrático, não democrático. É como perguntar para alguém o que acha de ufologia. Sei lá, metade do pessoal não sabe o que é, outra metade tem um conceito ou preconceituoso disso. Então, eu acredito que a pesquisa prospectiva mais teria que ser meritocrática e não democrática. E terceiro, eu fiquei 38 anos, apesar do sotaque, em São Paulo como professor, 30 anos em São Paulo como professor. A universidade não está nem aí com a defesa, certo? Se é interessante ver no Lattes, fazer um levantamento de quantos Lattes tem a palavra defesa. Deve ser mínimo. E, em geral, quem trata com defesa não tem nem ideia do que significa, tá? Certo? Na área de humanas tem alguém que faz as coisas interessantes, mas nas exatas, ninguém está nem aí. Sabe por quê? Nós temos 3 grupos de trabalho. O corporativo, que quer vender, e está certo. Você tem um produto que quer vender, se vai para a fábrica, fecha. Segundo, acadêmico, que quer publicar e editar e ter patentes eventualmente. A minha universidade ter patentes será o maior dos pecados, tá? Mas tudo bem, eu tenho 20 patentes. Você tem que conseguir com isso, tá? Certo? E em terceiro lugar é quem trabalha com defesa. Ou seja, para mim ficou muito claro também para mim, que tem que priorizar o país, a soberania, e por aí vai, no artigo. Senão não funciona, tá? Então, são 3 áreas que dificilmente têm uma área comum de conversa. Não existe, está por objetivos diferentes. Então, só que qual é o problema? Quem que cria conhecimento na universidade? Nem todo mundo, tá? Certo? A grande maioria não cria nada, certo? Eu diria que as universidades quem trabalha mesmo para criar conhecimento e faz jus ao nome professor, pesquisador, 30%. Tá? E já fiz levantamentos, você não pode pegar Unicamp e USP porque não tem graça. Pega realmente o espectro total das universidades federais e estaduais, é uma vergonha, tá? Certo? Então, se quem cria conhecimento não está preocupado com a defesa nacional, com a soberania, estamos perdidos. Isso é um grande diferencial para os Estados Unidos. Para mim, quando eu cheguei lá, vi o pessoal falando no meu laboratório, fiquei assustado. Falei, nossa, que maravilha! Sabe? Como professor da Força Aérea Americana, aqui na minha universidade, o pessoal não chama de leitura da para fazer ronda. Então você vê a diferença de mentalidade. O pessoal fala, não, você veja bem, para a minha proteção. Então, como você vai esperar que o pessoal que quer conhecimento ou quer conhecimento para a defesa? É quase impossível. Então são coisas que quando você faz a prospecção, você tem que levar em conta. Isso é meritocracia, não é democracia. Tá? Então, eventualmente, depois da conversa mais, mas realmente fico curioso sobre como é que essa metodologia da atuação, tá bom? Mas parabéns, foi muito interessante o papo das 3, é muito bom. Muito obrigada pela pergunta. A nossa mesa quer comentar sobre? Oi. Pronto. Primeiramente, obrigada pela pergunta. Conforme o senhor foi falando, fui pensando em vários aspectos aqui e, por favor, me avise se eu deixar de responder algo. Mas vamos lá. Primeiramente, sobre o uso do conceito hélice tripla, né? Modelo tripla hélice tripla. Na verdade, a origem desse conceito, e respondendo não apenas ao senhor, né, mas toda a nossa audiência, é latina, né? De um argentino sobre o Triângulo de Sábado. Né? Essa origem na década de 60, dessa integração, setor produtivo relacionado às empresas, né? o Estado como
demanda, né, desses pedidos, e os institutos de ensino e pesquisa na parte teórica. O que acontece é que a difusão do termo modelo hélice tripla, ele vem nos anos 2000, no início dos anos 2000, por conta do 11 de setembro. Então, toda essa movimentação que foi feita na indústria de defesa norte-americana e, consequentemente, na indústria de defesa global, e as pesquisas em cima de novas tecnologias foi o que difundiu o termo hélice tripla, apesar da origem remeter a décadas anteriores. E por que eu optei por falar utilizando esse termo, ao invés de falar simplesmente da integração entre os setores? Porque na academia, e aqui a nossa participação foi falar justamente como acadêmicos, né, a participação social dos acadêmicos nesse projeto, o modelo hélice tripla, ele tem um rigor teórico. É diferente da gente falar, por exemplo, do Complexo Acadêmico Militar e Industrial dos Estados Unidos, que apesar de se referir à mesma dinâmica, no sentido de que é a integração entre os diversos setores, e aí os militares como representação do Estado, ele é um conceito próprio dos Estados Unidos. Então, muitos países evitam reproduzir esse conceito porque é um conceito estadunidense, diferente da hélice tripla, que é uma teoria e é mais internacionalmente utilizada. Então, como eu falei, quando eu estive na Suécia, por exemplo, eu ouvi esse relato lá. Então, se você perguntar se a Suécia desenvolveu um complexo acadêmico industrial militar como os Estados Unidos, desenvolveu. Mas a Suécia não tem um termo próprio para falar do seu complexo. Então, essa é a justificativa do porquê utilizar o termo hélice tripla e não outro, que talvez já seja aquilo, que hélice quíntupla, mas de fato, como a difusão foi no início dos anos 2000, ainda não há teoricamente falando, academicamente falando, ainda não há essa consolidação de uma ampliação do conceito. Mas, pessoalmente, inclusive, prefiro falar sobre a integração entre setores do que o próprio conceito em si. Sobre a questão da democracia, né, me referi aqui, na verdade, à democratização do conhecimento, no sentido de que temos pesquisadores de diversas formações, de diversas regiões do país nesse projeto, mas talvez eu tenha falado um pouco sobre a entrega do projeto. Eu me referi à democratização nesse sentido também, porque apesar de ser uma demanda do Ministério da Defesa, com a gestão aqui pela Escola de Guerra Naval, ele se tornou um produto publicado, né? Então a gente tem hoje nas redes sociais, a Rede Semente de Futuros de Defesa, não está nas redes sociais, isso é constantemente publicado, não apenas o que nós fizemos estritamente para o Ministério da Defesa, mas todas as outras sementes de futuro que são pensadas pelos pesquisadores. Então, eu me referi à democratização também nesse sentido, porque isso não está restrito ao Ministério da Defesa no que representa esse projeto, né? Todas os cenários que são pensados em cima dele e o conteúdo que é difundido. Agora, em relação à produção, acho que foi o último aspecto, né, que o senhor falou. Se o senhor perceber, eu me referi mais a institutos de ensino e pesquisa do que ao termo universidade. Porque se o modelo hélice tripla começou pensado nas universidades, ele não é restrito a elas apenas. Então, nós estamos aqui na Escola de Guerra Naval, né? Então, Instituição de Altos Estudos da Marinha. Então, esse rigor acadêmico, ele é formado por diversos tipos de instituição de ensino e pesquisa. E isso faz com que essa questão da produção, ela seja variada, digamos assim, porque é claro que vai haver uma diferença entre a proposta da universidade e de uma instituição de ensino e pesquisa que ainda assim é militar. Então, essa é uma diferenciação, mas sobre o que o senhor falou especificamente de, por exemplo, engenheiros, né, a parte de exatas e a noção da defesa, eu acho que aqui nós estamos botando um tijolinho, né, muitos tijolinhos, né, nessa construção. Porque nós temos, da mesma forma que nós temos aqui hoje civis numa instituição militar, pensando em defesa, nós temos os militares em instituições civis. Isso é um movimento crescente no Brasil nos últimos 15 anos, né? Então a gente está nesse processo e isso vai atingir o campo das exatas também.
Pode ser que até por uma questão técnica, né, de investimento em pesquisa, as demandas acabam sendo diferenciadas, e ocorre muito isso, né, uma vez que o financiamento ocorre para determinadas áreas, a pesquisa, né, a professora Dani também falou sobre isso, o espaço vai de acordo com a oportunidade também. Mas eu acredito muito que nós estamos todos nesse processo de integrar tanto os civis no setor de defesa, né, quanto os militares, instituições civis, instituições militares e os campos de atuação em si. Então, nesse